a bulwark never failing, our helper, he amidst the flood of mortal ills prevailing. Fala galera! Mais uma vez com vocês aqui o Teologados, e dessa vez a gente tá com mais uma participação do nosso querido venezuelano. Fala aí, Marco! E aí galera, tudo bom? É isso aí. A gente veio aqui para dar uma continuidade à série do Breve Catecismo de Westminster. A gente já falou da pergunta 1, que é... Qual o fim principal do homem? E a pergunta 2, que é... Não lembro, cara. Vamos rever esse negócio aqui. E a pergunta 2 é: que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de glorificar e de nos alegrarmos nele? É muito comprida, né? É muito para decorar assim, eu não consigo decorar, nem Jesus chorou, qual versículo tá? Imagina só. Mas agora a gente vai se ater à pergunta 3 do nosso breve catecismo, que é: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? E a resposta: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Você percebeu que essa pergunta ela é respondida com duas questões. Isso. A gente pode responder essa pergunta em dois âmbitos, ok? O que nós devemos crer a respeito de Deus e o que Deus requer dos homens. Isso. Marco, o que a gente deve crer a respeito de Deus? A confissão e os símbolos de fé, incluindo o breve catecismo de Westminster, eles vão tratar sobre o caráter de Deus. A primeira coisa que nós devemos entender acerca de Deus, que é mencionado nas Escrituras, é o caráter de Deus. E nós vamos ver ao decorrer da série que as Escrituras mostram muito bem qual é o caráter de Deus. Vão mostrar que Deus é santo, vão mostrar que Deus é um espírito invisível, eterno, e vão demonstrar também que Deus é justo, que Deus é amoroso. Isso se refere à natureza divina, certo? Uma segunda coisa também que nós devemos crer, que aparece nas Escrituras, diz respeito ao plano de salvação. Ou seja, quer dizer que Deus criou o mundo, criou o homem e todas as coisas, mas que este homem, ele se rebelou contra Deus no Éden, na pessoa de Adão e de Eva, e portanto eles caíram da graça, né? Eles caíram desse relacionamento perfeito com Deus. Então toda a história humana, certo, vai ser chamada, vamos falar assim, do plano de salvação. É a forma em que Deus conduz a história até chegar em Jesus, que é o ponto central desse plano de salvação, no qual todos os homens devem crer, certo? E onde começa, então, essa parte da redenção. Então, esse plano de salvação, ele poderia ser meio que resumido em três pontos, que é criação, queda e redenção. É bom lembrar que é um plano só e não é um plano improvisado de Deus. Deus não foi pego de surpresa, certo? Porque Adão e Eva pecaram e todo o seu maravilhoso plano de criação foi... É um susto, né? Ele tomou um susto, né? E foi pego de surpresa. Na verdade, Deus, na sua sabedoria e no seu controle de todas as coisas, ele já sabia daquilo e ele já providenciou, inclusive, na eternidade, a pessoa de Cristo como aquele que ia perdoar e ia trazer de volta, né, aquele povo rebelde. Né? Ele que seria o sacrifício pelos pecados dos homens e Exatamente. reconciliar com Isso. o próprio Deus. Deus já tinha planejado, então, essa reconciliação na história. Então, analisando tudo isso, sabendo qual é o caráter de Deus e os seus planos, é posto agora na segunda resposta, na segunda parte da resposta, o que Deus requer destes homens. Existe, né, na soberania do Senhor, algo que ele requer dos homens, que começa com arrependimento. Uma marca visível e clara, existe em todo cristão o arrependimento. É uma requisição de Deus para contra o que o homem fez. Ele se rebelou e agora é necessário que ele se arrependa a ofensa que ele fez à santidade desse Deus, que é um atributo dele. O segundo ponto é fé, que o homem se entregue crendo com certeza que Cristo é suficiente, que esse Deus é suficiente, que ele é perdoador, que ele providenciou todas as coisas para que esse homem, e nesse sentido de fé, é que ele largue todas as coisas, sua suficiência humana, e confie no que Deus providenciou para ele. Isso é muito importante porque esse binômio entre arrependimento e fé,
ele é repetido, ele é encontrado, vamos falar assim, em todas as escrituras. Desde Adão até Moisés, Abraão, todas as escrituras do Antigo Testamento. Toda a nação a gente de vai Israel. isso, a nação de Israel, Davi, Há um a convite monarquia, extenso de isso, Deus. o tempo todo há esses dois elementos, na verdade, né? Arrependimento pelos maus, pela má prática, né? Pelas más intenções, pelos pecados, e um chamado a crerem, né? Do que Deus está defendendo, o que Deus está exigindo do homem. E é claro, com uma posterior santidade. Exato. Partindo, então, que o homem se arrependeu de toda a quebra que ele fez no pacto das obras, ali em Adão, ele crê nesse Cristo, na nova aliança, e então ele vai viver em resposta de tudo isso que Deus fez. Como? Em santidade. Caminhando à estatura do varão perfeito. Vivendo a vontade do Senhor, o que ele requer do homem. A confiança, a santidade, matar a questão da carne, a impureza. Vivendo realmente não mais servindo às suas próprias vontades, servindo à questão do mundo, mas agora livre, liberto, para viver a vontade de Deus. Isso é santificação. Servir ao Senhor, viver separado e a serviço desse Deus. Vale ressaltar aqui que esse arrependimento, a fé e a santidade já era um chamado pré-Cristo. Isso. Não começou a existir depois de Cristo. No Antigo Testamento, todos os profetas tinham uma mensagem de arrependimento. Olha, voltem-se ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é santo. Há necessidade de que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos a esse Deus. Isso. Porém, o ápice, o cumprimento de todas essas coisas, do arrependimento, da fé e da santidade, é visto em Cristo. Ele é a estatura, Ele é o ponto crucial das coisas. Ninguém teve mais arrependimento e humildade do que esse Senhor. Porque uma clareza do arrependimento é ter humildade. É necessário que nós sejamos humildes e reconheçamos que nós temos a necessidade. Não há arrependimento sem humildade. Né? Exato. A humildade é a base para o arrependimento. Né? Ninguém viveu de uma maneira mais confiada, com mais fé em Deus do que o próprio Filho de Deus. Ele cria de uma maneira sobrenatural, ele cria de uma maneira pontual nessas coisas. E ninguém foi mais santo que o próprio Cristo. Ele que não teve dolo nenhum. O Cordeiro Imaculado, aquele santo, irrepreensível. E é por causa desse testemunho de Cristo que nós hoje vivemos com mais responsabilidade em responder essa segunda questão. A responsabilidade para nós é muito pior do que as pessoas que viveram pré-Cristo. Porque nós temos a estatura e o cumprimento de como nós devemos ser. Colocado todas essas coisas, qual é a importância dessa pergunta? O que consiste a importância dessa pergunta? Essa pergunta revela quão importante, quão superior, quão confiável, certo, são as Escrituras como uma fonte de saber o que Deus exige do homem e quem é Deus. Por exemplo, quando nós confiamos nas nossas próprias experiências sensoriais, aquela coisa toda. Sonhos, visões. Isso. A gente corre um risco muito grande de pensar coisas acerca de Deus que, na verdade, podem ser um engano nosso. Agora, quando nós vamos às Escrituras, quando nós buscamos nas Escrituras quem é Deus, de que trata o seu caráter, qual é o seu plano, o que Ele requer de nós, então nós temos um caminho confiável e seguro, que são as Escrituras. E esse é o ponto crucial do breve catecismo e de toda a questão da confissão de fé. Balizar, nortear o que Deus revelou para nós. E as Escrituras são suficientes. É isso que tem que ficar ressaltado aqui. Nós não precisamos hoje de novas revelações. Aliás, as novas revelações contradizem as Escrituras. Geralmente, as novas revelações dizem coisas que as Escrituras não dão base para que eles falem. A questão é que se as novas revelações, elas acontecessem de fato hoje, elas invalidariam de forma imediata as Escrituras. Porque se Deus falasse hoje, né, da mesma forma em que Ele o faz no Antigo Testamento, por exemplo, com os profetas, em que Deus fala direto com eles, então as Escrituras, elas não somente seriam insuficientes e irrelevantes, mas elas também poderiam ser substituídas. Porque se Deus fala hoje, então as Escrituras deveriam ser reescritas ou estendidas. Sim. Agora nós entendemos que as Escrituras, na verdade, são suficientes para saber duas coisas. Quem é Deus, qual é o seu caráter e o que Ele requer do homem. Elas são suficientes para nós sabermos isso. E não somente suficiente, elas também são a fonte mais confiável de nós sabermos isso. Por quê? Infelizmente, muitas pessoas querem colocar a sua opinião, vamos falar assim,
suas regras e suas opiniões nessas duas questões, né? Muitas pessoas querem falar quem é Deus. Sim. Coloca Deus na sua própria caixinha Isso, e criam um formata Deus, o seu próprio Deus. Criam um Deus... Um amuleto, né? Isso, se inventam um Deus eles mesmos e então falam a respeito desse Deus que eles se criaram e chamam ele do Deus do cristianismo. Por outro lado, eles falam que muitas pessoas, né, falam que Deus requer do homem certas coisas que as escrituras não requerem, na verdade, que Deus não requer para o homem, certo? E para finalizar e concluir, eu queria deixar para vocês o capítulo 1 e o ponto 7 da Confissão de Fé. Na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma ou outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas, o que faz desnecessário qualquer outra experiência. As Escrituras têm o que é necessário para a salvação, para o que nós realmente precisamos conhecer da pessoa de Deus e realmente precisamos entender e conhecer do que Deus requer de nós. São elas que testificam deles, a revelação é dele mesmo e não há uso fora disso. Essa é a nossa regra e é essa a nossa fé nas Escrituras. Perceba que a própria confissão, ela diz que não todas as partes da Escritura são igualmente claras. É verdade que existem trechos na Bíblia que são bastante obscuros e que a gente tem alguma dificuldade, né, à simples vista, de entendê-las. Mas a própria confissão, ela aceita, ela reconhece que apesar disso, aquilo que é fundamental de nós crermos acerca de Deus, do seu plano, e o que Deus requer de nós, aquilo está muito claro. E isso também nos ajuda a entender que aquelas pessoas que dizem que elas não buscam a Deus, que elas não leem a Bíblia porque elas não entendem, na verdade, muitas vezes é uma desculpa para não mudar a sua vida, porque na verdade, embora existam coisas confusas ou difíceis de entender, o que é necessário realmente, ele está muito claro. Exato. O que deixa essa desculpa esfarrapada, coloca o cara que quer dar essa desculpa esfarrapada numa posição de indesculpável. Isso. Nós não aceitamos, é o que a confissão fala. Nós não aceitamos esse tipo de desculpa, porque está claro. E é isso, galera. Esse foi o ponto 3, a pergunta 3 do Breve Catecismo. Se inscreva no nosso canal, dê um joinha aqui, curta a nossa fanpage, tem no Facebook, tem no Instagram, tem Spotify, tem todos no os WhatsApp. lados, né? Tudo tá @teologado, só procurar lá, Teologado, isso, ok? E se você ainda não assistiu às outras séries, nós já gravamos mais 2 vídeos anteriores a esse, que é muito importante para que você assista aqui, ok? Dê uma olhada nessa playlist, há uma continuação e uma progressão aqui nessas perguntas. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Valeu. E tchau!